Sueli, você falou que você sofreu violência 2 vezes. Sim. É violência, estupro, porque tem, às vezes usam um eufemismo, né? Para sim. abuso. Quantos anos você tinha a primeira vez? 5. 5 anos. Você lembra perfeitamente? Lembro bastante. Eu tive... O que acontece? Vamos E aí entrar você nesse assunto? Vamos lá. Vamos. Eu até estava vendo um vídeo seu, eu estava até comentando antes de a gente começar, que os seus vídeos a gente começa a assistir, não para mais, né? É ótimo. E aí você estava comentando que às vezes essa curiosidade que as pessoas têm, que às vezes é um pouco invasiva no momento de uma intimidade, de uma violência, de uma agressão da pessoa, né? Sim. Então, queria te ouvir a esse respeito. Porque aí eu fico curiosa. Mas por que você quer saber quantos anos eu tinha? Mas eu entendo, mães, pais querem saber para proteger. Isso faz sentido. E eu tô acostumada a falar, então tudo bem. O que aconteceu nessa época? Uma pessoa me obrigou a fazer... É que eu não gosto de eufemismos, mas aqui, como eu sei que vai pro YouTube, eu fico sempre preocupada. Eu não gosto de eufemismos. Primeiro, só vamos conceituar o que é estupro para todo mundo se localizar. Estupro é qualquer toque que a pessoa não queira. Só é assédio se eu aqui dei uma cantada em você, eu fui meio grosseira com você e tal. Isso é assédio. Se eu encostar em você, se eu te beijar à força, é estupro desde 2009. Porque como é que eu vou classificar a violência, gente? Pensa assim. Pensam dos seus filhos. Eu ia dizer pra você pensar, não pensa, Branca, não pensa, você não pensa. Pensa você, uma criança que você conhece. É pior que uma pessoa passe a mão na bunda dessa criança, que uma pessoa pegue no peito dessa criança, que essa pessoa se esfregue nessa criança ou que essa pessoa penetre essa criança. Não dá pra classificar. Não dá pra você dizer, sem penetração não foi estupro, entendeu? Não faz sentido nenhum, até porque os meninos vivem isso. Não tem lógica. Então, qualquer violação ao corpo do outro sem consentimento é estupro. E pela lei, graças à nossa boa legislação e às pessoas que lutaram por esse avanço das leis desde 2009. Então, isso já é estupro. Então, eu fui estuprada quando criança porque a pessoa colocou o pé na minha boca. Foi isso que aconteceu. E eu não, de medo, apavorada, não fiz nada, não gritei, não falei com meus pais, não fiz nada na época, eu só me apavorei. Eu tinha medo de morrer, não medo de ser violentada. E isso nem causou... sabe direito que Imagina! que é. Isso causou traumas para minha vida toda. Eu só fui entender isso, como acontece com muitas pessoas, depois de adulta, porque eu tinha muita dificuldade com a intimidade com meus namorados. Eu ficava insegura. E eu tinha uma sensação... Todo mundo falava que gostava de sexo. Eu adulta já, né? Meus 20 e poucos anos. E eu não gostava. Eu falava, não é possível, né? Tem alguma coisa aqui que não tá legal. E daí resolvi investigar isso mais profundamente. Depois que o meu primeiro casamento não funcionou, eu falei, sou eu que tenho alguma coisa, cara. Preciso investigar isso daí. E aí fui investigar e consegui lembrar com mais detalhe o que tinha acontecido. E aí várias coisas na minha vida me mostravam... para alguém experiente, né, psicólogos que estão acostumados com isso, eu me achava feia, eu não sorria. Eu não tenho quase foto de criança sorrindo. Então eu tinha uma relação com a boca muito difícil, eu não gostava de comer sozinha, eu tinha que comer sempre acompanhada. Eu, apesar de adorar cozinhar, eu quase não cozinhava, às vezes eu não tinha fogão na minha casa, e algumas vezes eu nem tive fogão. Tinha umas coisas tão loucas. Eu morria de medo de andar no banco de trás dos carros, porque eu fui levada no banco de trás por essa pessoa, pro local onde ela fez isso. Uma mulher adulta com medo de andar no banco de trás, gente, faz sentido? Mas eu tinha várias reações que eu achava que eram escolhas minhas, mas na verdade eram reação a esse... É tipo uma assombração. Quando você sofre uma violência muito novinha, o seu cérebro pode, ele muitas vezes faz isso, ele bloqueia. Você não sabe lidar, você não sabe nem descrever, você não tem instrumentalização, seus pais não te ensinaram o que era abuso, você não tem repertório, você só bloqueia. No momento que você pode lidar, você consegue recuperar essas coisas. E aí eu estava vivendo várias ações que eram dessa assombração, porque é uma coisa que você não sabe direito o que aconteceu. Tem umas atitudes, tipo, de repente você tem medo. Vinha um motorista me buscar lá por causa do trabalho e eu com medo de entrar no carro. Não faz sentido, né? Então, depois que eu consegui trabalhar tudo isso, eu comecei a trabalhar meus medos, porque alguns medos meus eram de criança, mesmo uma mulher adulta. Terapia você fez? Terapia. Forte. Forte, bastante terapia. Obrigada, terapia. Sem terapia eu não seria ninguém. Foi aí que eu abri minha empresa, foi aí que eu... Porque senão parecia que sempre tinha alguma coisa que poderia acontecer que eu não sabia o que era. E eu vi o que era, né? Qual era o pior onde eu podia chegar. O que me assombrava. E pude lidar com essa assombração. Eu vou chamar de assombração porque é essa sensação, sabe? Você sabe que... Eu sei porque muitas mulheres me escreveram
dizendo, eu fiz um vídeo contando essa história, mas ele é mais escondido, assim, porque ele é bem forte. E muitas mulheres me escreveram falando, nossa, eu tenho essas sensações, eu tenho uma sensação que aconteceu alguma coisa, em certos momentos eu me apavoro. Porque é isso, é como se você não investigar, porque dá medo de investigar. Se não tiver bons profissionais para te ajudar a investigar isso, e não estou falando dessas terapias que não são científicas. Pessoas. Atenção às terapias que não são científicas, que podem piorar muito, né? Dar uma falsa ilusão de que aquilo está sendo tratado e não está. Mas então foi assim. E daí você, quando você, né, conseguiu trabalhar e entender isso, esse segundo caso foi antes ou depois disso? Não, muito depois, foi em 2016. Logo depois eu fiz o vídeo, foi numa viagem. Ah, sei. Eu tava viajando. Você já de sabia férias, que você tinha sofrido super, isso? Já sabia, foi uma Sei. coisa recente. Eu tava viajando de férias e no local onde eu estava, um cara me atacou. Ele veio pra cima de mim, literalmente. Gente, eu fiquei tão atordoada no momento que ele subiu em cima de mim, que eu fiquei pensando, será? Porque sabe quando você sabe meio quem tá ali? Você não... É um local que eu amo dançar forró. Eu sou forrozeira, gente, eu danço muito bem. Ai, que delícia. Muito bem. Amo. E aí eu fui passar o final de ano lá em Itaúnas, que é a capital do forró, lá no Espírito Santo. E lá o cara veio pra cima de mim e eu pensei, será que esse cara tava afim de mim? Eu não percebi. Será que é uma brincadeira? Até ele meter a mão em mim. Só que deu aqueles minutos de paralisação, porque... Você pensa, vou morrer. É um negócio assim, as pessoas acham que a gente tem medo de ser estuprado. Não, a gente tem medo de morrer, porque é um negócio tão inusitado. Isso tem pesquisas. Quando alguém tem um comportamento muito inesperado, o seu cérebro pode dar uma paralisada e você não consegue se mexer, porque você não... Sabe, de repente você tá com uma pessoa, tá tudo legal, de repente a pessoa vira do nada, e nem era esse o caso. E ele veio pra cima de mim, então foi uma coisa... Lutamos, até que uma hora ele falou, eu vou sair de cima de você, senão você vai me bater. Eu falei, eu vou, mas eu não consegui me mexer. Aí no dia seguinte eu fui na polícia, no mesmo dia eu fui na polícia local, era dia 31 de dezembro. Eles disseram pra mim, a única coisa que a gente pode fazer é levar vocês dois pra delegacia, que fica a 2h30 daqui, eu tenho que levar vocês dois no mesmo carro. Isso foi o que o policial me ofereceu. Nossa. Imagina! Porque o cara tava na mesma pousada que eu. Eu falei, você não pode pedir pra esse cara ir embora, né? Dá pra fazer alguma coisa. Aí eu fui pro posto médico, chorei um pouco, conversei com as enfermeiras, voltei. Aí o cara foi embora, desapareceu. No dia seguinte eu fui na delegacia, nessa outra cidade, arrumei uma carona, falei com a galera na internet, um amigo arrumou uma amiga que me levou de carro até essa outra cidade. Aí gente, mas é que é uma saga, né? A gente vai desviando, são tantos assuntos. Me falem, se eu estiver falando demais, vocês cortam depois. Cheguei na delegacia sozinha. A menina me deixou lá nessa delegacia dessa outra cidade no dia 1º de janeiro de 2017. Ou 2016, agora não tenho certeza. E ele disse eu falei, eu quero denunciar uma violência sexual, né? Um cara me atacou. Ah, tá bom. Aí ele olhava ele falou, primeira coisa, você tem o endereço dele? Eu falei, quê? O endereço, eu falei, não, né? Não, até sei quem é. Eu tenho o Facebook, porque eu sei pelo nome dele, todo mundo meio se conhecia, o cara tinha a ver com uma banda. Eu falei, eu tenho o Facebook. Ah, não, pra nós, sem o endereço não dá pra fazer a denúncia. Aí eu falei, bom, então se fosse um homem de capuz, num beco escuro e desconhecido, que é o que as pessoas imaginam de uma violência sexual e que não tem nada a ver com a realidade, eu não poderia fazer um BO? Aí ele, não, então acho que pode. Peraí, vamos fazer o BO. Chamou um amigo. Aí ele discutia, será que é importunação ou será que é estupro? Assim. Aí relatei tudo, ele falou, não, vamos fazer assim. Aí eu comecei a chorar uma hora, né? Comecei a chorar, não sabia o que fazer. Ele falou, você tinha que ter vindo ontem. Porque aí era flagrante, você tinha que ter vindo ontem. Aí eu, mas foi o teu colega que disse que não dava pra... Não, você tinha que ter feito lá a denúncia, na cidade onde você estava, em Itaúnas. Eu falei, mas teu colega disse que não era possível, só se eu viesse pra cá. Não, mas você tinha que ter feito lá. O cara brigava comigo, aí eu comecei a chorar. Aí ele falou, não, vamos fazer assim, você dorme aqui na cidade hoje, eu vou te levar num hotel barato aí que você consiga pagar. Dorme aqui na cidade de hoje, uma cidade X, que eu não sei onde é. E amanhã você vai pra outra cidade onde fica o delegado. Porque ele tá de folga hoje, que é dia 1. Aí daí no dia 2 você vai lá pro delegado. Aí fiz todo esse processo. O delegado, uma pessoa bem mais decente, entendeu toda a situação, já começou a procurar, não me pediu o endereço do cara, achou que era suficiente uma rede social. E aí eu voltei pra São Paulo, fiquei esperando, né? Pedi que o inquérito fosse aberto e eles perderam esse processo. Um tempo depois eu pedi para 2 advogadas que trabalham com isso me representarem, elas foram atrás e não acham mais nada. Agora, se eu quisesse fazer alguma coisa,
eu precisaria pegar as mensagens que eu ainda tenho do delegado dizendo que abriria o processo, porque daí ele, se você faz o BO e aí não entra com... Prescreve, na época, prescrevia. E aí eu ia gastar hoje uns 40 mil reais se eu quisesse ir atrás disso.